Estamos mais uma vez aqui na Cúria Diocesana de Tubarão, junto com Dom João Francisco Salme, que gentilmente mais uma vez nos recebeu e vai nos conceder, algumas palavras. Nós estamos iniciando o mês de novembro. O mês de novembro também na igreja, apesar de não ser um mês temático, mas ele tem muitas celebrações muito significativas. Então Dom João vai nos falar um pouquinho sobre essas celebrações que a gente vai viver ao longo deste mês de novembro. Bom dia, Dom João. Bom dia. O mês de novembro, ele parece assim chamar a atenção, primeiro porque nós celebramos o dia de finados, o dia dos falecidos, e o dia de todos os santos. Nós celebramos os falecidos porque, olhando mais do ponto de vista humano e afetivo, são nossos conhecidos, familiares, parentes, enfim, de que temos saudades. Celebrá-los, recordá-los faz bem. E cada um de nós sabe quanto aprendeu deles, quanto foram importantes, quantos valores que é importante levar adiante, transmitir aos demais, que eles também nos passaram e já receberam dos seus pais, dos seus antepassados, que são também os nossos. Mas também do ponto de vista da fé, como cristãos, a própria Sagrada Escritura, no Sínodo do Livro dos Macabeus, diz que é bom, que é santo, que é salutar que nós rezemos pelos mortos. Era uma prática já dos primeiros cristãos, rezar por aqueles que faleceram, que partiram, e que, mesmo que tenham a garantia de estar junto de Deus, talvez precisem de alguma purificação. E então nós podemos fazer por eles, e em função do corpo místico de Cristo, que nos une, que nos faz um só corpo em Jesus Cristo. Então é muito importante, é significativo, é sinal de fé, rezar por aqueles que partiram. Mas nós também celebramos todos os santos, não só aqueles canonizados. Até é importante esclarecer, porque muitas vezes quando se diz que o Papa canonizou um santo, muita gente entende que nessa hora a pessoa se torna santa ou vai para o céu. Não é verdade, não é assim. O Papa não põe alguém no céu, a Igreja não põe no céu porque declara a sua santidade. A pessoa entra em plena comunhão com Deus, ou se santifica, ou vai para o céu, ou alcança a vida eterna, feliz com Deus, pelo modo como vive ao longo da vida. Então, quando a Igreja canoniza alguém, como faz com os santos, como foi com Santa Paulina, como foi agora com São João Paulo II, São João XXIII e tantos outros, que depois de um processo, uma investigação minuciosa e profunda da vida dessas pessoas, se chega à conclusão de que elas viveram, ou se foram pessoas que um dia se converteram e passaram a viver diferente, então levar uma vida tal, uma vida cristã tão autêntica, tão verdadeira, que seu testemunho, seus ensinamentos podem ser seguidos, podem ser imitados, porque não há erro. Então, canonizar um santo significa escrever na lista daqueles que a Igreja considera realmente como santos no céu, aquelas pessoas que podem ser assumidas por nós como modelo de vida ou como mestres. Alguns desses santos até a Igreja proclama como doutores ou doutoras, Quer dizer, pessoas que realmente contribuíram com ensinamentos importantes para a fé cristã. Então são duas celebrações que estão de alguma forma juntas, dizem respeito a pessoas falecidas, mas num caso recordamos e rezamos, e no outro caso nós, lembrando dos santos, queremos então rezar por todos aqueles, não só aqueles que a Igreja canonizou, mas todas aquelas pessoas que um dia, tendo recebido o batismo, procuraram viver coerentemente e que estão com Deus no céu, que podem ser junto de Deus nossos intercessores em nosso favor. Então, celebrar os santos e celebrar todos aqueles, mesmo os não canonizados, aqueles não lembrados, nem conhecidos, que estão com Deus, que deve ser um número imenso, incontável. E rezar pelos que morreram, recordar nossos antepassados e rezar por eles na medida que precisam de nossas orações. Então, existe uma diferença entre essas duas realidades, Sim. O fiel defunto e o santo. Pode-se dizer que um já alcançou a santidade, a gente reza por aqueles que supostamente já alcançaram a vida eterna, a santidade, e numa outra realidade rezamos por aqueles que ainda estão a caminho, no purgatório, por exemplo? Seria mais ou menos isso. É claro, nós não sabemos quem está plenamente com Deus, não sabe. Mas nós temos esse amor entre nós somos uma família de fé, nós todos recebemos o batismo. Então, na medida em que nós conseguimos entender que alguém
já partiu e talvez não tenha aquela plenitude digamos, de santidade ou de purificação para estar com Deus e que passe por alguma purificação, então nós queremos rezar por essa pessoa, pedir a Deus, fazer sacrifícios também para que dentro desse espírito do corpo místico de Cristo nós contribuamos, porque amamos, com aqueles que precisam de nós para alcançarem essa plenitude o quanto antes. Como isso é exatamente difícil explicar, ninguém sabe, mas nós, por tudo aquilo que diz a palavra de Deus, por aquilo que numa reflexão sadia e autêntica se pode fazer diante de Deus, concluímos que pode haver pessoas, certamente há, necessitadas dessa purificação. E santos, então, são aqueles que realmente já alcançaram a plenitude da vida. Além de finados e todos os santos, né, que são essas duas, podemos dizer, duas festas que abrem o mês de novembro, nós temos lá no finalzinho de novembro a festa de Cristo Rei, né, que é o encerramento de um ano litúrgico. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos espectadores um pouquinho sobre esse encerramento do ano litúrgico, o que significa, e também da festa de Cristo Rei. Por que celebrar Cristo Rei exatamente neste momento? O mês de novembro, então, além dessas duas celebrações de que eu falei, também nos põe então já diante do fim do ano e fim do ano litúrgico. O ano litúrgico também tem 12 meses, como ano civil, mas ele começa com o primeiro domingo do Advento, portanto começa lá mais ou menos 4 semanas antes do ano novo. Ali no final de novembro, começo de dezembro, aí nós temos o início do ano litúrgico. O ano litúrgico é o período então de um ano ao longo do qual nós celebramos os principais mistérios da nossa fé, que acompanha as celebrações do ano litúrgico, tem uma grande compreensão e vivencia intensamente tudo aquilo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus, a nossa vivência cristã. E a festa de Cristo Rei, ela surgiu em 1920, na década de 20, logo depois da Primeira Guerra. Era um período também muito conturbado, o fascismo, o nazismo e também o comunismo, o marxismo materialista. Tudo isso criava um clima muito difícil para quem queria viver a fé. E então o Papa Pio XI instituiu a celebração de Cristo Rei, para dizer que para além e acima de tudo isso que estava acontecendo, existe Cristo que governa, que é Rei. E muita gente se alimentou dessa espiritualidade. Cristo é meu Rei, porque ele veio, iniciou sua pregação dizendo: o reino de Deus está próximo, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus veio trazer um outro reino, quer dizer, ele nos ensinou o Evangelho com sua palavra e sua vida, que é um conjunto de valores que orientam a nossa vida, que dão sentido à nossa vida e que, colocados em prática, criam uma outra sociedade, uma outra cultura, uma cultura realmente cristã, que valoriza aquilo que Jesus ensinou, que põe em prática. O Evangelho é uma outra cultura, é outro povo, outro modo de viver. Basta cada um olhar para si mesmo, como é diferente a própria vida quando a gente leva em conta o Evangelho, de como a gente vive sem levar em conta o Evangelho. Dispensar Deus e a palavra dele, viver uma vida oposta àquela que Deus propõe. E levar em conta Cristo como Rei significa levar em conta um conjunto de valores que geram uma nova sociedade, que é o que nós queremos. Um mundo novo, um mundo melhor, o reino de Jesus, que é um reino de justiça, de amor e de paz. Nós intuímos isso, todo mundo intui isso de alguma forma. O difícil é viver coerentemente com esses valores, porque exigem de nós. A gente tem que se superar toda hora e tem que fazer escolhas, tem que fazer opções, e isso nem sempre é tão fácil. Mas as grandes conquistas da vida, e a maior conquista é a salvação, certamente passam por experiências nem sempre tão agradáveis, mas que na sua exigência aceita, assumida e vivenciada, nos dão a vida. E, então, celebrar Cristo Rei é celebrar uma realidade muito importante da vida, dizer que tudo conflui para o reino de Cristo. Ele é a plenitude de tudo. No início celebrava-se Cristo Rei no último domingo de outubro, depois passou a ser no último domingo do ano litúrgico, para dizer que ao final dessa caminhada litúrgica, celebrando, deixando-nos tocar pela palavra de Deus, seguindo o caminho de conversão, alcança-se então a plenitude da vida que só Cristo Rei pode nos oferecer. Estivemos mais uma vez aqui com o Dom João Francisco Salme. Dom João, muito obrigado mais uma vez por essa maravilhosa catequese que o senhor nos deu, né? Lembrando que essa entrevista, logo depois de ser exibida no programa Anunciando a Boa Nova, ela fica à disposição nos blogs da paróquia, né? Inclusive também no site da RWCTV. Dom João, muito obrigado, e uma mensagem final para os nossos web espectadores, para viverem bem este mês de novembro.
Quando se chega a uma reta final, como é o caso de novembro, já é fim de ano, temos 2 meses, ainda até o 1º de janeiro do ano civil, mas 1 mês só para viver o final do ano litúrgico. A gente se deixa levar facilmente por sensação de cansaço. Estou fim de ano, estou cansado. O cristão não pode deixar se levar por isso. A gente tem que viver intensamente cada instante, como se fosse o primeiro e o último. Então a minha mensagem é essa: vamos viver bem esse mês de novembro, com esse espírito de quem se sente chamada a ser santo, que é a nossa vocação maior, e de tal forma que cada um vivendo bem, contribua para o bem e para a santificação dos seus irmãos e irmãs. Muito obrigado.